A escola de samba Gaviões da Fiel tinha por tema da sua apresentação carnavalesca desse ano o café. O objetivo seria contar em sua apresentação a lenda árabe que narra a origem do café. Porém, o que mais chamou atenção e teve maior impacto foi a utilização de muitos símbolos religiosos. Oxalá, pretos velhos, Exus, São Jorge, que é considerado o padroeiro da escola, Santo Antão, que foi um monge cristão do século III, Satanás e os seus demônios, Jesus e os seus arcanjos. Nessa representação de Jesus, o ator cai várias vezes ao chão, é arrastado por Satanás de um lado para o outro, fica totalmente debaixo do seu controle, é torturado, humilhado e finalmente derrotado pelo diabo. Ele é atirado ao chão, cai com os braços abertos em forma de cruz, e o artista que representa o diabo crava em seu peito seu tridente. Desse modo, de acordo com a representação da Gaviões da Fiel, Jesus é vencido por Satanás. Agora deixa eu falar com você uma coisa muito séria acerca dessa apresentação. Será que Jesus foi atingido? Será que Deus está enfurecido, nervoso, bravo, tendo sido profundamente atingido por essa representação? Talvez você que é cristão esteja profundamente incomodado, com o coração pesado, se sentindo ofendido e desrespeitado. E de certa forma esse sentimento é compreensível pelo fato de que muitas vezes as pessoas que exigem tolerância são intolerantes. Muitas vezes o desejo gratuito de ofender a crença, a fé das pessoas é o que está abrigado no coração de muitos. Mas por outro lado, eu conversei com muita gente também e observei que muitas pessoas se ofenderam, se entristeceram por não terem uma consciência bíblica e teológica de quem realmente é Deus, de quem realmente é Jesus. Deixa eu falar para você nesse vídeo brevemente sobre duas matérias da teologia que nos apresentam Deus e Jesus. Uma se chama teontologia, que é a doutrina do ser de Deus, e a outra se chama cristologia, que é a doutrina de Cristo. Preste atenção nisso. A teontologia, que é a doutrina que estuda o ser de Deus, o seu caráter, os seus atributos, afirma que Deus é um ser por natureza inatingível. Deus é um ser por natureza inacessível. Deus é um ser por natureza transcendente. Não é possível homem algum, ser algum, ter acesso a Deus, atingir a Deus, ir a Deus de alguma forma, a não ser pelo caminho que o próprio Deus construiu para si. Então não é possível homem algum, ser algum, atingir a Deus, porque ele está inacessível, ele está em um local onde ninguém pode chegar. Deus é intangível, é impalpável, é invisível. Como que alguém pode atingir a Deus diretamente? A única forma de ter acesso a Deus é pelo caminho que o próprio Deus construiu. O homem não tem acesso a Deus, o diabo não tem acesso a Deus, seja o acesso para ir a Deus, se prostrar e o adorar, seja o acesso para ir a Deus, se insurgir e o confrontar. Você entende isso? Nenhuma criatura tem acesso ao Criador, a não ser que o próprio Criador construa, pavimente esse caminho de acesso. A não ser que o próprio Criador, Deus, construa essa ponte por cima desse abismo existencial e amartiológico que existe entre o homem e Deus. Essa ponte que se estende sobre esse abismo e chega a nós, criando caminho entre nós e Deus, é Jesus. Jesus é o Deus transcendente se fazendo imanente. Jesus é o Deus inacessível se fazendo acessível. Jesus é o Deus eterno se fazendo temporal, entrando na linha do tempo, dividindo a história em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus é Deus, que por natureza é divino, se fazendo humano. Jesus é Deus, que é impassional, se sujeitando à fome, a frio, à dor, à perseguição, à crucificação. Deus que é imortal, se sujeitando à morte, se entregando à morte. Haja vista que só é possível
ir até a Deus, ter contato com Deus, conhecer a Deus, acessar a Deus por meio de Jesus, já que Jesus é a resposta de Deus para resgatar o homem que se encontra perdido, perdido de Deus e perdido até de si mesmo. Então poderia acontecer o que a escola de samba mostrou na sua apresentação quando Jesus vem ao mundo. O diabo se aproveita para atacar Jesus. É isso? Seria Jesus o elo fraco da corrente trinitária, Pai, Filho, Espírito Santo, mas o elo mais fraco é Jesus. Então Jesus seria o ponto fraco de Deus. O diabo não consegue ir até a Deus, acessar a Deus, tocar em Deus, e para se vingar de Deus, ele toca em Jesus. Olha, era para você se sentir ofendido na sua fé, se a sua fé fosse essa, se fosse isso em que nós cremos. Mas não é isso que nós cremos. A cruz não foi um plano do diabo para Cristo. A cruz foi um plano de Deus para Jesus. Não foi por causa da vontade do diabo que Jesus morreu. Jesus morreu por causa da vontade de Deus. Isaías, capítulo 53, versículo 10, diz: ao Senhor, ou seja, a Deus, o Pai, agradou moê-lo. A versão NVI da Bíblia diz o seguinte: ao Senhor, ou seja, a Deus, agradou esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Fazer quem sofrer? Fazer Cristo sofrer. Esmagar a quem? Esmagar a Cristo. É preciso termos em mente que o ensino da Bíblia, o ensino do Evangelho, o ensino cristológico, é que Jesus não vai contrariado para a cruz. Jesus vai para a cruz de livre e espontânea vontade. Ele não tenta fugir daqueles que o capturam, daqueles que o prendem, o torturam, levam para a cruz. Ele não tenta fugir daqueles que o prendem, o amarram e posteriormente o levam para a cruz. Jesus está no Getsêmani orando, e quando ele termina a sua oração, ele não levanta com medo, procurando uma forma de fugir, de não se entregar, amedrontado, acuado por Satanás, por seus demônios. Não, Jesus se levanta resolvido, luto como um rei que caminha para a sua coroação. João, capítulo 18, versículo 6, diz que quando os soldados vão até Jesus para prendê-lo, amarrá-lo, e posteriormente ele seria crucificado, Jesus pergunta para eles: a quem vocês procuram? Eles dizem: nós procuramos a Jesus o Nazareno. Jesus responde: eu o sou. E quando ele diz eu o sou, eles recuam e caem por terra. Quando eles caem por terra, se Jesus estivesse com medo, se Jesus fosse covarde, se ele quisesse desistir da cruz, se ele estivesse indo para lá contrariado, ele podia aproveitar que eles caíram e estavam rendidos e fugir, correndo desesperadamente. Ele poderia aproveitar que eles estavam caídos, rendidos, e mandar Pedro matá-los com a espada. Mas Jesus pergunta para eles novamente: a quem vocês procuram? Eles dizem: a Jesus o Nazareno. E ele diz assim: eu já disse para vocês que eu o sou. Ele fala para que aqueles homens deixem os seus discípulos ir, e ele se entrega espontaneamente a eles. Nesse momento, Pedro toma da espada, corta a orelha de Malco, que era servo do sumo sacerdote. Jesus vai e cola a orelha de Malco no lugar de novo. Olha para Pedro e fala: seu Pedro, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e ele enviaria mais de 12 legiões de anjos aqui nesse momento. Isso seria suficiente para destruir todos aqueles soldados, destruir toda a cidade, se fosse necessário. Para você ter noção, uma legião de soldados romanos equivalia a 6.000 soldados. Então, 12 legiões são 6.000 vezes 12. Ou seja, 72.000 anjos, mais do que 72.000 na verdade, que Jesus teria ali à sua disposição. Além da cruz não ser um plano do diabo para Jesus, e sim um plano de Deus, quando Jesus morre, ao contrário de alguns louvores gospel, ao contrário do que alguns dizem por aí, não tem festa no inferno. Com certeza que não. Se houve alguma reação no inferno, a reação foi de depressão, porque Jesus concluiu perfeitamente o plano e a vontade de Deus, assim como ele foi designado desde o início para fazer. Além disso, Jesus não permaneceu morto, Deus o ressuscitou. E não apenas o ressuscitou, mas Deus o exaltou. Por que Deus o exaltou? Deus não exaltou a Jesus porque o diabo o humilhou. Deus exaltou a Jesus porque o próprio Jesus se humilhou. Ele se esvaziou da sua glória, do seu esplendor, da sua majestade.
ele que sempre foi adorado no céu pelos querubins, ele que é aquele diante de quem os anciãos lançam as suas coroas, ele que criou todo o universo com o seu poder, ele se esvaziou de toda a sua glória, de todo o seu esplendor e se humilhou, se fez homem, veio ao mundo na condição humana. Por isso, porque ele se humilhou, não o diabo humilhou, mas ele se humilhou, Deus o exaltou. Filipenses capítulo 2, do verso 9 ao 11. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e abaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em Colossenses diz que tendo Jesus cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, ou seja, os demônios, o diabo, Satanás e todo o seu poderio, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Triunfando deles na cruz. A cruz é o triunfo de Jesus definitivo sobre Satanás, sobre os seus demônios. Isso é a doutrina cristã. Não resta dúvida para nós acerca do triunfo de Cristo sobre Satanás e seus demônios. A Escritura é muito clara. Jesus Cristo tem todo o poder no céu e na terra, porque ele não foi apenas um profeta, ele não foi apenas um mestre da sabedoria, ele não foi apenas um mestre do amor, ele não foi apenas um homem inteligente, mas ele é o próprio Deus. E Deus e o diabo não são duas forças iguais no universo, de igual poder, porém opostas. Não, o poder do diabo, poder que ele possa ter, ele só tem porque Deus o deu. Deus está no controle absoluto. Os reformadores diziam que o diabo é como o cão de Deus, porque ele está na coleira de Deus. E à medida que Deus dá corda, ele atinge, ataca, faz alguma coisa, mas quando Deus quer e deseja, Deus o refreia. Ele está no absoluto controle de Deus. Então, essa apresentação seria até cômica, seria até engraçado, uma cena totalmente incondizente com a realidade, como foi cômica se não fosse sórdida, porque nada está mais longe da realidade do que aquilo que for apresentado. Então você não tem motivo para se ofender se o seu pensamento é que Deus foi atingido por isso. Quando você tem consciência de quem de fato Deus é, quem de fato Cristo é, você vai observar que mesmo que o intuito dessas pessoas fosse ofender aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, até para fazer isso, elas precisariam de um pouco mais de conhecimento das doutrinas cristãs, dos fundamentos do cristianismo. Agora, é óbvio que nós devemos estar atentos para alguns fatos que isto nos revela. Primeiro, que as pessoas que muitas das vezes pregam intolerância religiosa são as pessoas que mais a promovem. Segundo, é desnecessário ofender os símbolos religiosos das pessoas sem qualquer motivo para isso, utilizando como a desculpa a arte. Em terceiro lugar, isso não deveria te deixar surpreendido, isso não deveria deixar você surpreso, porque a Bíblia fala sobre o mundo e existem 3 tipos de mundo sobre os quais a Bíblia fala. Um é o mundo no sentido de universo, cosmos. Um segundo sentido para a palavra mundo na Bíblia são as pessoas, como por exemplo a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou as pessoas. E o terceiro sentido de mundo é o sistema organizado e dirigido por Satanás em oposição ao Evangelho. É isso que nós vimos nessa apresentação. Uma tentativa de se opor àquilo que a verdade de Deus nos afirma. Bem, acredito que não haja motivo para rancor, para tristeza dentro do coração de ninguém que professe a fé cristã. Ao contrário disso, o que nós devemos fazer é orar por essas pessoas, não orar para que Deus as consuma, como alguns às vezes acham que deve fazer, mas orar para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, para que Deus converta o coração delas e para que Deus abra-lhes os olhos,
para que lhes resplandeça a luz do Evangelho. Muito bem, se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, não deixe de curti-lo. Se você quer ter mais conhecimento da palavra de Deus, dessas doutrinas que eu citei aqui, como cristologia, a doutrina de Cristo, teontologia, a doutrina do ser de Deus e outras tantas matérias que nós estudamos em teologia, eu vou deixar aqui abaixo para você o link para o curso completo de teologia. Tá ok? Um grande abraço, Deus abençoe você, a sua família e até a próxima.